Antes de começar então com o NAT e parte de HCP, vamos ver umas questõezinhas, né, como é de praxe. Tem 6 questões aqui para a gente revisar do capítulo 12. Essa é bem difícil, a primeira aqui. Quando uma interface serial é configurada, qual é a configuração default da interface serial? Qual que é o protocolo padrão? HDLC, né? Então o padrão das interfaces seriais é o HDLC. Esse aí tá... Eu falei tanto, né? Questão 2 aí, para vocês lerem. Qual a diferença entre um CSU, DSU e um modem? Então vocês lembram que eu falei também bastante. O Antônio está falando C. Alguém mais está falando C aí? Qual que vocês acham? Ó, vamos lembrar aqui, né? Quando o cara fala em CSU, DSU, ele está falando no modem digital. Que no Brasil a gente chama de modem digital, né? Aquele cara que chega uma linha privada, nele entra par metálico e sai um cabo V35. Quando o cidadão fala de modem no CCNA, ele está falando de modem analógico. Então vamos ver aqui o A. Converte sinal analógico. CSU, DSU não faz isso. Ele é digital. B. Converte sinal analógico. Fora. Ó, C. Converte sinal digital de um roteador para uma linha telefônica. CSU, DSU não faz isso, né? Agora aqui, ó, o D. CSU, DSU converte sinais digitais de um roteador para uma linha privativa. Beleza. E um modem converte sinais digitais de um roteador para uma linha telefônica. Então vai ser a D. Então tem que lembrar que quando o cara fala no CCNA de CSU, DSU, ele está falando de linha privativa, modem digital. Quando ele fala de modem, ele está falando de modem analógico, aquele que vai lá na linha telefônica. Beleza? Esse aqui, ó. O que ocorre em uma rede frame relay quando o CIR é excedido? O A. Todo tráfego TCP será marcado como discard eligible. Vamos deixar para lá. O B. Tráfego UDP é marcado como discard eligible e o back-end é enviado. Ó, nesse aqui, ó, o back-end não é enviado nesse caso, né? Quando ultrapassa é a D, ó. Todo mundo já está falando a D aí, o Antônio, o Maicon. Quando o tráfego excede a CIR, será marcado como elegível para ser descartado, que é o discard eligible, né, que é o DE. Então o cara excedeu a CIR, marca como DE. Tem que lembrar lá que, ó, tá aqui o roteador, a rede frame relay, um switch frame relay e mais um roteador aqui. Opa, peraí, o roteador é redondinho. O roteador é redondinho, ó. Se a gente pegar aqui um sentido de tráfego, né, daqui para cá, o back-end e FAC-N é assim, ó, né? Quando esse cara aqui foi congestionado, ele avisa para quem está enviando um back-N e para quem está recebendo, ele envia um FAC-N para avisar para os caras que ele tem que diminuir a velocidade. E o DE, todo o tráfego acima da CIR é marcado e quando dá o congestionamento, ele é descartado. Todo mundo que está com o DE ativo aqui, né? Ele descarta para evitar o congestionamento. Mais uma de frame relay. Na saída do comando show frame relay PVC, temos uma informação de PVC status inativo. O que é que isso significa? Vamos ver se vocês lembram lá, né? Show frame relay PVC pode dar active, inactive e deleted. No caso do inactive, o que está acontecendo? A, B, C, D ou E?
Ó, o Maicon, o Ricardo já, pô, vocês estão matando aqui o frame relay, hein? É isso aí mesmo. Então, quando está inativo, o PVC está corretamente configurado no switch, mas tem um problema na ponta remota. Quando está ativo, as duas pontas estão ok. Inativo, o switch frame relay local está legal, mas a ponta remota está com problema. E deletado quer dizer que a ponta local está com problema. Então, essa aqui é D, né? Todos os links WAN dentro de uma universidade usam PPP com autenticação SHAP. Qual comando mostra o processo de autenticação na rede? Para mostrar um processo de autenticação, é show ou debug? Isso mesmo, debugs on the table, né? Porque o show é estático. Então, ó, foi pro saco, foi pro saco, foi pro saco. Ó. A, B e E foram pro espaço. Sobrou C e D. Cuidado, hein? C, ó, o Ricardo falou C aqui, ó, debug PPP Authentication. Não existe debug SHAP, né? Tem o debug PPP Authentication, debug PPP Initiation e debug PPP Error. Só tem esses caras aí, né? E nesse caso é o debug PPP Authentication, não tem debug SHAP, né? Uma rede frame relay WAN default é classificada como qual tipo de rede? Que tipo de rede a gente fala que é uma rede frame relay WAN default, por padrão? Ponto a ponto, broadcast multi-acesso. O Antônio já falou ali, né? É o NBMA, né? Non-Broadcast Multi-Access. Então, essa é a rede padrão frame relay. Non-Broadcast Multi-Access. Que aí a gente tem que fazer a configuração da serial frame relay com subinterface, ponto a ponto, para matar essa história, né? Tem que lembrar que o frame relay por padrão, né? Vamos colocar aqui uma topologia hub and spoke, ó. Um hub e 3 spokes. Então eu tenho aqui um PVC para cada lado, né? A rede NBMA é aquela onde eu tenho a mesma subrede para todo mundo. Por exemplo, 9268, 192.0.0.1 aqui, ó. Aí aqui embaixo eu coloco os IPs 192.0.0.2, 192.0.0.3 e 192.0.0.4. Todo mundo, por exemplo, barra 28. Aí, quando um roteador aqui, por exemplo, fala, olha, minha LAN caiu, quando ele avisar para esse cidadão, o frame relay está com os 3 PVCs na mesma interface, né? Como ele recebeu uma mensagem dessa subrede, ele não vai poder devolver pela mesma interface a mesma subrede por causa do Split Horizon, né? Então essa é a tal da rede NBMA. Aí lembrar que a gente faz é configurar subinterface ponto a ponto, que é fatiar essa interface aqui, ó, na matriz em 3 subinterfaces e configurar como se fossem links ponto a ponto, né? Então a gente mata o problema do NBMA configurando subinterfaces ponto a ponto. Beleza? Vocês têm alguma dúvida aí? Ficou alguma coisa mal esclarecida na cabeça aí durante a semana sobre a parte de WAN? Tá reto. Tranquilo para todo mundo? Volney, Antônio. Tá beleza? Maicon também, né? Então, agora a gente vai para o capítulo 13, né? Que é o trio Parada Dura. Tá digerindo? O trio Parada Dura, que é o NAT, PAT de HCP. Eu não sei se a Cisco ainda dá essa nomenclatura, mas antigamente ele chamava de Easy Office, Easy IP, alguma coisa assim. Essa facilidade do roteador poder fazer o DHCP e o NAT e o PAT aqui ó, no mesmo router, né? Porque aí um roteador, num branch office lá, numa unidade qualquer, ele ligaria numa WAN aqui, via internet, e a tua LAN vai estar aqui, ó, e ele serve já como NAT, como DHCP, como firewall. Então você não precisa de ficar colocando um monte de servidor, um monte de coisa.
é aquele conceito do roteador multisserviço, né? Então o NAT, o PAT e o DHCP eles são colocados juntos por causa disso. Primeiro, se a gente vai falar de NAT, o NAT ele veio junto com a RFC 1918 com aquela intenção do pessoal que coordena a internet até hoje, né? Do pessoal conseguir manter o IPv4 funcionando por mais tempo, né? Então, o NAT tem tudo a ver com a RFC 1918, que define os endereços IPs privados. Então a gente tem que lembrar que toda a rede 10/8, 172.16 até 172.31. Alô? Cortou o som para todo mundo aí? Para mim tá normal aqui. Então a gente tem a rede classe A 10, classe B 172.16 até 31, que é 172.16.00/12, tá? Ela em CIDR escrita. E 256 classe C, 192.168.00 até 255.255. É a 192.168.00/16 aqui, né? Então, esses caras são endereços para uso só interno. Eles facilitaram, né, conseguiram fazer com que o IP versão 4 durasse mais, porque você não precisa ter IP válido para tudo quanto é rede, né? Você consegue ter a rede interna com IPs que você pode repetir ao redor do mundo. Só que eles não podem ser roteados na internet. Então, os roteadores de borda e os roteadores de internet, eles têm filtros que contêm esse tipo de endereço dentro da internet. ACLs, tem firewalls, esse tipo de coisa assim, né? E a utilização desse tipo de endereço nas intranets exige que, para quando você vai sair para a internet, o computador passe por um tipo de tradução, seja por NAT ou PAT, ou então através de um servidor proxy, né? Quando a gente fala de saída para a internet, então a gente tem aqui, ó, essa aqui é a topologia típica do NAT, ó. Eu tenho uma intranet com IP privados e a internet cheia de IP público, né? Eu não posso rotear esses caras aqui na internet. Então eu tenho um roteador de borda que vai fazer NAT ou PAT com IP interno aqui, IP privado aqui, e aqui na ponta ele vai ter um IP válido de internet. Quando esse cara passar por esse roteador aqui, ó, ele sofre uma tradução, né? Ele vira de IP privado, ele vira IP válido, tá? Então a gente tem um roteador de borda, bem na ponta da internet aqui, que está fazendo essa tradução para a gente dos IPs privados para IP de internet, né? Outra opção é através de um servidor proxy. O servidor proxy, ele não funciona bem só como uma tradução. Isso aqui é uma tradução pura. O NAT e o PAT é tradução pura. Esse cara não, o proxy não. O proxy, ele é um cara que trabalha em camada 7. Ele, além da tradução, ele pode mexer nos pacotes, ele pode ver o interior da aplicação. Você consegue fazer, por exemplo, filtragem num servidor proxy por tipo de site, né? Ah, o Michael tá falando do filminho do Guerreiros da Internet. Olha só, essa topologia aqui, ó, que a Cisco utiliza para o NAT e para o PAT, ela tem uma nomenclatura. Então basicamente você tem uma rede interna e uma rede externa. A rede interna é chamada de inside e a rede externa é chamada de outside, tá? Então você tem a rede inside e a rede outside. A rede inside é o que eu vou traduzir e a rede outside é o que são os IPs que vão ser traduzidos, tá? Então você tem uma nomenclatura, 4 nomenclaturas quando você fala de NAT e PAT. Você tem o endereço local interno, você tem o endereço global interno, você tem o endereço local externo e o endereço global externo. Então, ó, interno eu estou falando da minha rede interna, externo eu estou falando alguma coisa que é lá da internet, tá? Endereço local interno, ou inside local address, é o IP do host. É o IP
da RFC 1918 que o host está usando. IP privativo. O endereço global interno é o IP válido que o roteador está usando para traduzir. Então veja, esse cara aqui, ó, é o meu IP que vai ser traduzido pelo IP global interno, entenderam? Então eu tenho um IP aqui, ó, por exemplo, tem um roteador aqui dentro eu tenho a rede 10, e aqui fora eu tenho a minha internet com uma rede 200 aqui, ó. Então esse cara vai sair 10, vai pegar o endereço global interno e virar 200 alguma coisa. O endereço local externo e global externo, eles são a mesma coisa. É o endereço do cara que você quer acessar lá na internet, né? Então eu tenho aqui, ó, o meu micrinho interno com IP inválido. Aqui está o IP válido da minha rede que eu vou traduzir no roteador de borda. E lá fora tem um servidor lá. Tem um servidor que está com IP válido. Esse endereço local externo e global externo, ele é o IP desse servidor externo que você quer acessar. Beleza? A gente vai ver uma figura aqui, ó, que a coisa vai ficar mais clara para vocês sobre essa nomenclatura que a Cisco usa pro NAT, tá? Então, olha só, o que vai acontecer? Esse cidadão quer acessar esse cidadão. Então, aqui, ó, esse cara, 10.1.1.1, quer acessar um servidor que está com IP 50.1.1.1, tá? Esse cara, 10.1.1.1, é o Inside Local IP Address. Então, esse aqui, ó, ele é o endereço local interno, tá? Ele vai pegar, sair por aqui, bater nessa interface, ó, uma interface ainda com IP privativo, vai ser roteado e traduzido com esse endereço aqui, ó, que é o 50.1.1.251. Então esse aqui, ó, ele é o Inside Global IP Address, é o 50.1.1.251, tá? E ele quer acessar um endereço que é o Outside Global IP Address, que é esse IP aqui que você tem. É o IP do cara de fora. Quando esse pacote então vai cruzar a rede, vai ser traduzido, guardado numa tabela aqui dentro. Então o NAT vai guardar uma tabela. Quando esse cara receber, ele vai receber com o IP do roteador. Então ele vai processar o que esse cara na realidade pediu, só que ele vai pensar que ele está falando com o roteador. Aí ele vai devolver para o roteador. Aí o roteador vai consultar a tabelinha dele e vai devolver isso aqui para o meu computador, porque ele tem uma tabela guardando, né? Ó, esse computador aqui, que é o 10.1.1.1, tentou acessar o IP 50.1.1.1. Quando o 50.1.1 devolve, ele devolve para o 10.1.1.1. Beleza? Então a gente tem aqui, ó, o Inside Global Address, Outside Global Address é o IP válido que você está usando, o Inside Global Address é o IP da máquina que quer acessar a internet e tem endereço privado. Aí o Outside e o Inside, o Outside local e global é o IP do cara que ele quer acessar lá fora. Então, Inside local é o IP do micro, o Inside global é o IP válido do roteador de borda, e o Outside local e global é a mesma coisa, é o IP desse micro aqui, é o que ele quer acessar, o 50.1.1.1. Joia? Aqui, um examinador pode confundir a tua cabeça, né? O cara pode fazer umas perguntas muito loucas com relação a isso, né? Porque ele pega aqui e fala, você veja só como é que é a frase, né? No NAT, um endereço inside local é traduzido para um endereço inside global que quer acessar o endereço outside global. Se o cara quiser te confundir com essa terminologia, é facinho, facinho, né? Quando a gente fala de NAT, ele acaba sendo um termo genérico para tradução, tá? Mas existem dois tipos de tradução, que é o NAT e a outra que é o tal do PAT, tá? O NAT é só o Network Address Translation. Network Address traduz endereço de rede, tá?
Então, o NAT ele traduz endereço de rede. É uma tradução simples de um endereço de camada 3 para um outro. Não é escalável, porque no NAT, para cada IP interno que eu quero falar, eu tenho que ter um IP externo válido. Então não adianta nada o NAT. Na realidade, ele tem uma utilidade aqui, tá? Tipo de NAT. Tem o estático e o dinâmico, tá? NAT estático eu faço 1 para 1, eu pego um IP e mapeio um IP de dentro e mapeio para um IP de fora. E o NAT dinâmico eu aloco uma faixa de IPs válidos, tá? Por exemplo, eu pego 10 IPs válidos e crio uma faixa. Crio um pool, um range, tá? E aí, por exemplo, eu tenho 100 máquinas para acessar 10 IPs. Só 10 vão falar ao mesmo tempo. Na realidade, só 10 conexões ao mesmo tempo, o NAT, né? Só que o NAT estático ele tem um uso, que é o NAT reverso, tá? Quando você ativa o NAT estático, por padrão, o NAT reverso já está ativo. Eu consigo acessar de fora uma máquina interna. Eu mapeio um IP interno com um IP externo. E aí de fora eu consigo acessar a minha máquina. O PAT, esse é o cara que a gente usa no dia a dia, tá? Esse é o cidadão que faz o Port and Address Translation. Ele faz a tradução da porta e do endereço. Então ele vai pegar a porta TCP e UDP e usar também para fazer a tradução. Na Cisco eles chamam isso de overload também, tá? Ou overloading, porque você vai sobrecarregar um endereço IP. Então o PAT usa, além do endereço IP, ele usa as portas TCP ou UDP para usar uma tradução exclusiva para um global interno, para distinguir cada tradução, tá? Então olha aqui embaixo nessa tabelinha, ó. Esse cara aqui, o 10003, ó, esse cidadão aqui, ó, estava querendo acessar um IP lá de fora da internet, que é o 179.9880. Então ele pegou o 10003, porta 1444 e vinculou com o acesso da página da internet 179.9880 com a porta 1444, tá? Então ele usa o IP e a porta. Com um IP só aqui, ó, você consegue ter 65 mil e poucos, que são o número de portas TCP e UDP que a gente tem, né? 65 mil e poucas conexões UDP e 65 mil e poucas conexões TCP simultaneamente, tá? Ele tenta preservar a mesma porta de origem, que acontecia aqui, ó. Esse cara 10003, usando a porta 1444, ele traduziu para 179.980 com a mesma porta, 1444. Ele tenta fazer com que a porta seja a mesma. Se não tiver disponível, ele pega o primeiro número acima que tiver disponível, tá? Quando não tem mais porta disponível, ele passa para o próximo endereço, se tiver um PAT dinâmico, né? Vamos supor que eu tenha 2 IPs para você usar no PAT. Se o primeiro IP lotou 65 mil portas, ele passa para o próximo IP para usar também. O mesmo IP pode pegar aqui, ó, 65.536 conexões, o mesmo IP, tá? Então, com um IP só, eu consigo traduzir 65.536 conexões. Esse é o PAT, muito mais eficiente que o NAT, né? O NAT não tem escalabilidade, é 1 para 1. Então, se eu tenho 10 portas, 10 IPs válidos, você tem 650 mil conexões ao mesmo tempo. Justamente, é por isso que o IPv4 está vivo até hoje. Para configurar, então, olha só. Vocês viram lá que eu falei, né? Tem o tal do NAT estático e dinâmico, eu também tenho PAT estático e dinâmico. Então eu tenho 4 tipos de configuração, tá? Vamos começar com o NAT estático. Você configura o NAT em modo de configuração global e aplica na interface, tá? Aplicar na interface é você definir quem é rede interna, quem é rede externa. Então, para configurar o NAT estático é simples, ó. Configuração global, IP NAT inside, source static, é sempre assim, IP NAT inside, source static, IP interno, IP externo, ó.
10.6.1.20, eu estou traduzindo para 171.69.68.10. Quando eu criar essa tradução, automaticamente, se alguém der um ping para 171.69.68.10, vai ser encaminhado para esse cara, tá? O NAT estático, ele automaticamente habilita o NAT reverso. Então, um cara de fora, eu tenho aqui o meu roteadorzinho, tem aqui a minha rede de internet, ele estava com esse IP, 171.69.68.10. Agora, toda vez que alguém der, por exemplo, HTTP 171.69.68.10, ele vai chegar e vai encaminhar para esse computador, de fora para dentro. Isso aqui é o NAT reverso, né? Beleza? Você já tinha ouvido falar nesse termo aí do NAT reverso? Normalmente o pessoal configura no modem ADSL, né? Para poder acessar o micro de casa. É a mesma coisa aqui, tá? O que é vincular com a interface? Você pega a tua rede interna, todas as interfaces internas, você entra na interface, int f0/0, ip NAT inside, e pega a interface externa, coloca ip NAT outside, tá? Então, ip NAT inside na interna, ip NAT outside na externa. Eu posso ter várias redes internas aqui, ó. Poderia ter mais redes internas. Aí eu pego e coloco o ip NAT inside em todas elas, tá? IP NAT outside normalmente no CCNA cai com uma saída de internet só, tá? Aqui só tem que tomar cuidado, se você tiver um switch aqui, ó, nessa ponta aqui com VLAN na rede interna, então, por exemplo, aqui ó, na rede interna eu tenho um switch aqui, que eu tenho 5 VLANs. Eu tenho 5 subinterfaces aqui, ó, tá? Com VLAN. O IP NAT inside vai dentro da subinterface, tá? Então não vai dentro da interface. Cuidado, tá? Isso é uma pegadinha que o pessoal pode colocar. Se eu tiver 5 subinterfaces, eu tenho que colocar 5 IP NAT inside. Se você colocar só na interface principal, não vai funcionar, tá? Não vai funcionar. Tem que ser, o segredo é, você vai colocar o comando IP NAT inside e IP NAT outside onde está o IP da interface. Então, onde tem o IP configurado, é que você vai colocar o IP NAT inside ou o IP NAT outside. Então, o IP NAT inside é tudo quanto é coisa da rede interna, e o outside é onde é a internet. Olha um exemplinho completo, ó. Tem um computador 10.1.1.2 que eu vou traduzir para o endereço 192.168.1.1. Aqui, ó, a tradução que você vai fazer não precisa ser o endereço de internet, tá? Pode ser qualquer coisa. Ele vai traduzir de 10.1.1.2 para 192.168.1.2. IP NAT inside source static 10.1.1.2 192.168.1.2. Aí, Ethernet 0, ele colocou IP NAT inside. Serial 0, ele colocou IP NAT outside. Então, com isso aqui eu falei, olha, sempre que vier 10.1.1.1, você transforma para 192.168.1.1. Foi isso aqui que ele fez. Beleza? E automaticamente, se alguém vindo daqui der um ping para 192.168.1.1, ele vai jogar para o 10.1.1.2. Porque o NAT estático aciona automaticamente o NAT reverso, tá? O NAT dinâmico, a diferença dele é que eu vou fazer o seguinte agora. Primeiro, a minha rede interna eu vou definir como uma access list, e a minha rede externa eu vou definir com um pool. O que é o NAT dinâmico? Nada mais é que assim, ó. Eu tenho aqui um roteador, tá aqui a minha rede interna, a minha rede LAN, tem aqui a minha rede LAN, e aqui fora está a minha internet, tá? Então aqui eu tenho a internet, beleza? O que é o NAT dinâmico? Nada mais que a operadora pegou, em vez de te dar um IPzinho só, a operadora te deu, por exemplo, um /29.
Aqui, ó. Aí operadora TD1/29, TD um monte de IP válido. Então, agora eu não tenho mais um IP só, eu tenho um monte de IP aqui para fazer a tradução. Um monte de IP válido. Isso é o NAT dinâmico, tá? Então eu vou pegar a minha rede interna, eu vou definir com uma access list, porque a tua rede interna aqui você pode ter um monte de coisa, é mais fácil definir com uma access list. E a tua rede externa, como você não tem um IP só, você vai criar um pool, tá? Então, olha aqui, ó, como é que você faz, né? Primeiro, você define uma access list. Você define uma access list com a tua rede interna. Então o cara fez aqui o access list 1, permite 10.0.0.0.0.255.255. Então o cara pegou toda a rede 10.0.0/16, que vai do 00 até 10.0.255.255, e selecionou como rede interna. Aí ele colocou IP NAT inside, source. Agora, em vez de colocar static, ele colocou list 1. Então o source, que é a origem, vai ser a lista 1. Então a minha rede interna é o que eu defini na access list 1. E aí ele colocou aqui um pool NAT pool. Então agora você vai ver que o cara vai criar um pool pro NAT. Aqui, ó. Olha aqui, ó, nesse exemplo, ó. IP NAT pool, ele chamou de NAT pool 179.9880 até 179.9895, NetMask 255.255.255.0. Quer dizer o quê? Em vez de traduzir com um IP só, que nem a gente fez com 92.168.1, ele está pegando do 179.9880 até 179.9895 para fazer a tradução, tá? Aí é que ele colocou aqui, ó, né, o IP NAT Inside Source List 1, pool NAT pool 1. Então ele pegou toda a rede 10.1.0.0 com a máscara /24 e ele está traduzindo para um desses endereços aqui, ó, entre 80 e 95, tá? Aí ele definiu aqui essa rede como interna, ó, interface Ethernet 0 IP NAT Inside, e essa rede aqui ó, como externa, interface serial 0 IP NAT Outside. Então ele tem aqui ó, os IPs de 10.1.1 até 10.1.1.254, que é isso que essa access list está pegando, né? Vai do IP1 até o IP254. Quando bater aqui, ó, ele vai traduzir usando do 80 até o 95. Se você for ver aí, tem 16 conexões, tá? Então o cara pode fazer, com isso aqui, 16 conexões simultâneas. Um lixo, né? Não adianta para nada, né? Falar bem a verdade, usar esse cara com 16 conexões simultâneas não me ajuda em nada. Concordam aí? Em casa, a gente usa mais que 16 tranquilamente, né? É só você ver a quantidade de acesso à internet que você faz simultaneamente, que você vai ver que isso aqui não adianta nada. Então isso é o NAT. O NAT estático e o NAT dinâmico. Beleza? NAT estático eu pego um IP interno e transformo para um externo. O dinâmico eu pego vários IPs internos e transformo para vários IPs externos. Aí vem o que a galera gosta de cobrar na prática. O lab que vai cair, um dos labs que pode cair para vocês. Nós estamos no dia 8/10/2012, né? Se alguém assistir depois essa web aula para poder se situar. Então, nessa época, o pessoal tem reportado que um dos labs que tem caído com frequência é o PAT com overloading. Na realidade, é o PAT dinâmico com overloading, tá? O overloading é um termo dado para você usar a porta e o endereço de rede para fazer a tradução, tá? Então, você pode configurar um IP só para vários ou vários para vários, tá? Ó, você tem o overloading aqui, o estático, e o overloading dinâmico. Igualzinho o NAT. Então veja aqui, o overloading estático. Eu vou usar um IP só para traduzir. Primeiro, escolha a minha rede interna. Access list 1 permite tal. Você vai pegar a tua rede interna aqui e fazer uma access list para capturar só a rede interna. Depois,
IP NAT Inside, Source List 1, não mudou nada até aqui. Agora vem a mudança. Ó. O estático você vai escrever interface serial 0/0 overload. Eu estou pegando o IP que está na serial 0/0, que provavelmente é o IP que está ligado com a internet, e estou fazendo overload. Estou usando as portas TCP e UDP para fazer as traduções. Com isso a gente pode ter 65 mil e lá vai pedrada traduções ao mesmo tempo. Tá? Então esse aqui é o PAT estático. Estou usando um IP só o IP dessa serial aqui, ó, para fazer o overload, né? Beleza? Ele vai fazer uma empresa que o Antônio está perguntando como é que fica uma empresa como Americanas.com. Se você tem muitas máquinas, qualquer empresa que tem muitas máquinas, ao invés de usar esse tipo de PAT, ele vai usar o segundo que eu vou mostrar agora, tá? Que é o PAT com overload. O PAT com overload é isso aqui, ó. Você vai selecionar a tua rede interna com access list, só que agora a rede externa, a operadora vai te dar um monte de IPs, tá? E você define um monte de IPs aqui, ó. Igualzinho a gente fez para o outro. IP NAT Pool 2, IP inicial 179.9820. Aqui está faltando um IP final, poderia ser um 7998 alguma coisa. NetMask 255.255.255.240. Aí você vai colocar IP NAT Inside, Source List 1, isso aqui é a rede interna, Pool NAT Pool 2, Overload. Então ele vai pegar o pool de IPs que você configurar aqui, ó, e vai usar o NAT para traduzir. Então, em vez de você ter um IP só, você vai ter 10, 20, 30, quantos você conseguir da operadora, tá? Então aqui eu tenho um exemplo com a topologia, ó. Nós temos essas duas redes internas, ó, 192.168.3.0 e 2.0/24. E um IP só de saída, só na interface serial 0. Então, vamos começar a configuração por baixo. Ó. Access List 1 permite 192.168.2.0, 192.168.3.0 com a máscara coringa 0.0.0.255. Então, está aqui a minha rede interna, rede de entrada. Fiz o NAT, IP NAT Inside, Source List 1. Então, a minha rede interna, eu estou pegando pela lista 1, que eu criei aqui, né? Estou pegando a rede 2 e 3 interna. Interface serial 0 overload. Eu vou pegar o IP dessa interface e vou fazer o overload. Aí eu fui lá e falei, ó, serial 0 é a internet, é a minha interface, minha rede outside. Ethernet 0 e 1 são as minhas redes internas. Tudo que vier da rede aqui pela Ethernet 0 e pela Ethernet 1, ele vai traduzir usando o IP da serial 0. Beleza? Eu vou mostrar para vocês o PAT com overload daqui a pouco, tá? Para verificar as configurações, Clear IP NAT Translations para você apagar as traduções, ó. Clear IP NAT Translation asterisco. Eu apago tudo, tá? Você pode apagar uma rede só, ó. Por exemplo, Clear IP NAT Translation Inside e apago alguma coisa assim. Você pode fazer fórmulas aqui para apagar o que você quiser, tá? Para você visualizar o NAT, é o Show IP NAT Translations. Vai te dar uma tabelinha desse tipo aqui, ó, que mostra o inside global, inside local, outside global. Quando no outside local e global tiver um monte de tracinho, quer dizer que você tem um NAT estático aqui, ó. Esse cara está fazendo também o NAT reverso, ó. Esse cara também está fazendo o NAT reverso, ó. Ele traduz do endereço local 10.10.1.1 para esse endereço global 172.16.131.1, tá? Show IP NAT Statistics, comandinho furadinho pra caramba, não cai muito. Esse Show IP NAT Translations cai bastante.
Ó, um show IP NAT Translation real, que eu tirei do meu roteador antes de sair da DLTech, ó. Então, por exemplo, tem aqui, ó, protocolo TCP, endereço global, ó, o endereço que eu estou usando para traduzir, 192.168.10.2, endereço local, 192.168.1.25, usando, ó, porta 53.700, 53.876, ó, dos dois lados, querendo falar com a máquina 204.93.63.98 pela porta 80. Então, veja que o outside local e global são iguais, né? Que é a mesma coisa, é a máquina de fora, ó. Então é um micro meu aqui, que tinha o IP 1.25, querendo falar com uma máquina que tem o IP 204.93.63.98 com HTTP, né? Tudo porta 80, ó. Tudo porta acesso HTTP, ó. Porta 443 aqui, ó, acessando HTTPS, tá? E veja que isso aqui, ó, é uma tradução dinâmica. Tradução estática, então ele coloca no outside local e outside global um monte de tracinho. Debug pro NAT, você tem o debug IP NAT. O segredo aqui, ó, é o que tem S é a origem, o que tem D é destination. Ó. Então, alguém com origem 192.168.1.95 foi traduzido para 172.31.233.209. Está querendo falar com destino, está aqui o IP de destino, tá? O asterisco significa que o cara está fazendo o roteamento via fast switching, o S, endereço de origem, e o D, endereço de destino, tá? Vantagem e desvantagem do NAT. Vantagem é que permite o uso de endereço IP privativo dentro da tua LAN, o que ajudou a internet aí ficar mais um tempo com sobrevida, né? E esconde a rede interna com endereços privativos. Se você não fizer um NAT reverso, dificilmente um cara consegue acessar diretamente a tua máquina, né? A não ser que ele faça um IP spoofing, alguma coisa maluca. Mas ele não vai conseguir acessar direto uma máquina interna porque os IPs privativos são filtrados na internet. Desvantagem. Tudo quanto é coisa que envolve a aplicação e que a aplicação tem que mexer dentro do pacote e colocar o IP, por exemplo, de origem lá dentro das informações dela, dos dados, vai ter problema, tá? Então, tradução quando você tem perda de funcionalidade por causa do que o protocolo envolve o envio de informações do endereço IP dentro do payload. Aumenta atraso, porque vai ter uma tradução, né? Desempenho pode ser um pouco pior, porque o NAT usa esse processo de process switch, não de fast switch, tá? O fast switch é um switching acelerado, o process switch é um switching, é o tradicional, aquele convencional que a gente estuda, e força alguns aplicativos que usam o endereçamento IP válido pararem de funcionar, tá? Porque ele oculta o endereço IP ponta a ponta, ele troca, né? Ele troca o IP do host por um outro IP, e aí acaba fazendo que a aplicação não funcione direito. Então o NAT tem um monte de protocolo que não funciona com ele, e o NAT da Cisco tem um monte de bug, um monte de limitação. Por exemplo, aqui, ó, não suporta os seguintes tipos de tráfego. FTP com comando port PASV, NetBIOS sobre TCP/IP, H323 NetMeeting, para a versão aqui, 12.0. Então tem um monte de coisa que ele não suporta, tá? Transferência entre zona de DNS, Simple Network Management Protocol. Então algumas coisas não vão funcionar aí com o NAT. Então na hora de implantar um NAT, você vai ter que tomar cuidado e ver se você não usa um protocolo desse tipo, né? Então, um resumão aqui, ó. NAT estático traduz um IP para outro e ativa o NAT reverso automaticamente. NAT dinâmico traduz vários IPs para outros vários IPs, mas para cada IP válido que eu tenho é uma conexão só. Então esse é um problema grave do NAT dinâmico, né? Ele não escala. Se eu quiser ter 100 conexões, não são 100 micros, são 100 conexões. Por exemplo, se eu quiser ter 100 acessos à internet ao mesmo tempo, eu tenho que ter 100 IPs válidos. Então o NAT dinâmico não é uma solução que é usada na prática, né? Aí sim vem o
NAT com overload, ou chamado PAT também, tá? O estático, que traduz um monte de gente para um IP só, normalmente o IP de uma serial ou de uma fast, consegue 65.536 conexões TCP e UDP simultâneas, e o PAT com overload dinâmico, aqui, desculpa, o NAT com overload ou PAT dinâmico, que esse é o cara que a galera gosta de cobrar no CCNA. Traduz usando vários IPs internos com vários IPs da internet, tá? Então olha só aqui, ó. Resumão da configuração, tá? Se vocês tiverem que anotar alguma coisa, depois vejam de novo o vídeo. Esses dois slides aí que eu vou mostrar é o slide com o resumão. NAT estático, IP NAT inside, source static, IP interno, IP externo. Chega na Fast Ethernet que está esse IP interno, coloca IP NAT inside. A interface que está o IP externo, IP NAT outside. Quando você tem que fazer um NAT dinâmico, você vai criar um pool, vai fazer uma access list para depois vincular no comando do NAT. Ó. Então o pool eu defino os IPs de internet. Os access lists, o IP da intranet. Ó. Então ó, IP NAT pool, NAT DIN, eu tenho que dar um nome que vai ser igual aqui. Ó. 172.16.01 até 172.16.010, netmask 255.255.255.240. Então quer dizer o quê? Quando algum IP interno quiser sair, ele vai sair com os IPs de 172.16.01 até 010, com essa máscara. E quem é a minha rede interna? Todo mundo que está na Access List 1, ó. Ele permitiu 10.1.1.0.0.0.255. Então quer dizer que é do 10.1.1.1 até o 10.1.1.254. Para criar o NAT, IP NAT inside, source, a origem, list 1, está aqui a minha origem, destino é um pool com o nome de NATDIN, está aqui que eu criei o pool chamado NATDIN. Para aplicar nas interfaces é a mesma coisa. Interface interna IP NAT inside, interface externa IP NAT outside. PAT. Eu vou criar uma access list, o estático, né? Vou criar uma access list selecionando a rede interna e aí vou fazer aqui, ó, IP NAT inside, source list 1, interface serial 0 overload. Eu pego só o IP da serial 0 e traduzo todos esses endereços através do overload. O overload habilita você usar as portas TCP e UDP para tradução. Agora, esse é o quente. Esse aqui é o cara. É o PAT dinâmico. Então, a operadora te deu um monte de IPs válidos para você usar na tradução. Então, você cria uma access list para pegar a rede interna. Um pool, cuidado com esse nome aqui, que tem que ser igual lá embaixo. Ó, IP NAT pool NATDIN, 172.16.01, 172.16.014. Peguei dos IPs 1 a 14 com a máscara 255.255.255.240. Aí eu vou criar o NAT, ó, IP NAT inside source list 1, amarrei com a minha access list, pool NATDIN, amarrei com o meu pool aqui, ó, que eu criei, overload. Então o cara vai fazer o que com isso? Ele vai pegar e usar o IP 172.16.01, 65.536 conexões. Acabou aqui, ó, ele vai para o 02. Mais 65 mil e poucas conexões com o 02. Depois ele vai com o 03 e assim vai. Então você tem aqui, ó, do 1 até o 14 aqui, ó, né? Você tem várias conexões. Não precisam. A pergunta do Maicon aqui, ó, né, se os IPs externos precisam estar configurados na interface externa. Não precisam, tá? A gente não precisa configurar o IP externo, ele vira um IP virtual. A única coisa é que, é claro, né? Tá aqui a operadora aqui, ó, que tá com os IPs de internet. Ela tem que saber que para chegar naqueles IPs, vamos supor tá aqui, ó, que eles te deram o IP. Vamos supor que isso aqui é IP válido, tá? A gente sabe que não é, mas vamos só colocar como se fosse. Você configurou aqui, ó, na tua interface o 172.16.01, beleza?
Só que eu não preciso configurar na minha interface do 2 até o 14. Só que a operadora vai saber que ela vai encaminhar para cá, entendeu? Então, o teu roteador vai usar do 2 até o 14 aqui, ó. Quando ele mandar a operadora, vai saber responder, porque ela sabe que está aqui com você esses caras. Então, eu não preciso ter essa rede configurada, né? Eu não preciso colocar os IPs nas minhas interfaces. Quando a gente tem o PAT, é isso mesmo. O lance é que você está usando o IP e a porta. Aplicar é a mesma coisa, tá? Aplicar o NAT, o PAT é igualzinho, é com IP NAT Inside e IP NAT Outside, não tem diferença nenhuma. E para ver, eu show IP NAT Translation e debug IP NAT, não tem outra coisa para você fazer aí. Beleza? Então é você entender a topologia de rede, ó. Tá aqui teu roteador, ele pode ter uma ou várias interfaces internas. E normalmente vai ter aqui uma interface de saída com a internet. E aqui está a tua rede corporativa. Você vai criar uma ACL que pegue todas as redes internas para usar aqui, ó, no IP NAT Inside Source List List 1. Você cria uma Access List aqui, ó. Não precisa ser a 1, tá? Mas normalmente a galera usa 1. E aí, os IPs que a operadora te der aqui, ó, você vai criar aqui, ó, um pool, IP NAT Pool, dá um nome para ele, joga os IPs do primeiro até o último e a máscara que ela te der. Aí você vai colocar aqui, ó, IP NAT Inside Source List 1 Pool, o nome do pool que você der, espaço overload, tá? Espaço overload. Se você não der o overload, ele vira um NAT dinâmico, né? Aí você vai estar limitado a um IP para cada um. Você não pode esquecer do overload. O Antônio vai perguntar ali. Alguém tem alguma pergunta, pessoal? Vai suportar 65.536 por IP. Eu tenho um colega meu que conseguiu lotar 65.536 quando um primo dele foi visitar ele. O cara estava baixando tanta coisa do Kazaa e Emule, sei lá o que ele conseguiu lotar todas as portas TCP que tinha no roteador ADSL dele. É incrível, mas se eu não conhecesse o cara, eu não acreditava. É o maior baixador de filme que eu já vi na minha vida. Galera, então esse aqui, ó, esse aqui, ó, é o que a gente tem que estudar, tá? Então lá na área do aluno tem um laboratório de NAT que é o que vocês têm que estudar muito bem, porque ele está caindo na prova de todo mundo, essa tranqueira aí do laboratório de NAT. São dois modelos que tem, a gente vai ver depois aí, tá? São dois modelinhos que tem, fáceis, mas tem que comer com farinha para chegar lá e fazer rapidinho.